Vou dar um exemplo, tá até um pouco grosseiro do que a Esthervânia está querendo dizer. Né? É igual o cachorro. Né? A gente vai lá, cuida dele e dá o banho nele. Mas, se a gente, né, deixar ele, principalmente, né, quem mora em casa, a primeira coisa que ele faz é corre lá, vai e rola na terra. Né, nós viemos aqui na casa espírita, tomamos passe, né, estamos todos aqui, ó, né, como o cachorro sai, né, do pet todo cheirosinho, todo bonitinho, e aí somos nós. Né, nós vamos rolar, né, lá na terra, lá fora. A nossa conduta mental. Tem um exemplo até daquele vídeo, né? Na hora que acaba de sair da casa espírita, toma trombada, já xinga a pessoa. Ah, não olha para onde anda, não. Aqui. Em vez de pelo menos, né? Então você até se desculpar, né? Entrou na frente da pessoa, no caminho. Não, mas já julga que estava certo. No primeiro momento, julga que estava certo a pessoa que estava errada. Tá? Então, só como exemplo, mais ou menos é isso que, né, que Esthervânia está nos trazendo. Né? Não adianta se nós não, né, tomarmos conta, né, do nosso campo mental. A autocrítica, a dose de humildade. O burilamento, ou seja, é reprimir aquilo que a gente sabe que é prejudicial. A gente sabe que aquilo não nos trará, né, completude, não nos deixará feliz, vai magoar as pessoas. Né? Inclusive tem, né, um trecho que da palestra do Haroldo, ele fala exatamente sobre isso. Né? Vem uma passagem, uma questão que pergunta sobre, né, o que é preciso, né, para que a gente alcance, né, não é bem essas palavras não, mas é próximo disso, alcance uma plenitude, né, espiritual. Aí o que é preciso? Eu quero paz, eu quero segurança, eu quero conforto, né? Eu quero... tudo eu. Aí quando você coloca eu, você não tem nada disso. Com relação a espiritual, não. Porque aí você está colocando isso, pensando só em você, o egoísmo. A coisa tem que ser coletiva. Se você, no momento de decisão, você age num senso coletivo. É a balança. Aquilo é bom para mim? É. Mas vai ser bom para minha filha? Para minha esposa? Ah, não vai. Ah, mas eu vou perder essa oportunidade, né, esse emprego lá nos Estados Unidos, que eu vou ser bem remunerado. Eu vou ficar lá 2 anos, né, a minha esposa não pode ir, minha filha também não pode, eu quero levar elas, mas que situação que elas vão estar? Elas não vão, não vai poder, eu vou. E aí, às vezes, desmancha toda a família. Naquele momento, porque colocou os valores, né, materiais acima dos valores eternos. Né, os valores, né, os princípios, né, a felicidade eterna. Né, vamos falar, os prazeres temporários, né, superaram. Então, agiu o quê? Como egoísmo. Colocou sempre o eu, não colocou o nós. O nós, em primeira instância, é o nosso lar. E vem a sociedade todos. É bom para a minha família, mas eu vou prejudicar o meu vizinho. Vou prejudicar o meu sogro, a minha sogra. Há muitas, né, já vi muitos casos assim também, a família, né, faz aquilo, aí prejudica, né, os irmãos, a herança. Age de uma forma ardilosa, vai lá, negocia, né, com o pai, compra, né, num preço baixo, né, agindo já de má intenção, né, toda aquela, muitas vezes a fazenda, e aí não combinou nada com os irmãos. O que vai trazer isso? Né, uma desarmonia, falar espiritual muito grande. É aquele tipo de riqueza que não traz prosperidade, não traz felicidade. Então, normalmente essas pessoas, até quando desencarnam, vocês podem perceber que os filhos que vão ser os administradores daqueles bens materiais desfazem dele rapidamente. É natural, porque não foi construído, né, com seriedade. Como eu falo seriedade, que eu falo moral. Então, tudo aquilo, né, que vem de uma forma ilícita vai se esvaece rápido. De inesperado, ela passou da meditação pacífica tempestuosa do pensamento, que vai aguçando. Então, aquilo vai, a captação de energia, ele vai abrindo o campo de sintonia com aquela primeira recepção. Ele recebeu um sinal.
Ele sintonizou naquele sinal. E aí, então, ele agora está em frequência plena de sintonia, né, com aquela mulher. Então, os pensamentos eram tempestuosos. Aqui, né, nesse caso, já é ela. Por quê? Ela, como está percebendo o que está ocorrendo com o marido, ela percebe, tem outra mulher. E aí ela fica pensando, quem poderá ser? Ela está abrindo o campo mental. Né? O espírito, né, ele talvez não perceba isso como encarnado, mas na essência espiritual dele, né, volta tudo à tona aquela situação do pretérito, e aí entrou em sintonia direta. E aí ela, no pensamento, ela está aqui. Lembro-me dela, sim. Refleti agora lá em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Então ela abriu o campo mental, né, e está agora em sintonia plena. E aí o que vai ocorrer? Né? Ela começa a sentir mal-estar, por quê? Ali ela já está abrindo esse campo mental, mas ela está o quê? Com mágoa. Está com mágoa, está deixando a mágoa aflorar, o ódio. Tanto que ela vai comentar essa questão do ódio. Ela, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. É sentimento de ódio. Mas hoje eu guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Ela não faz, mas o pensamento pensa. Se o pensamento pensa, ela entrou em sintonia. Quando ela entra em sintonia, o que ela vai absorver? Né? Todo um mal-estar, todo um desequilíbrio. Então a imagem projetada de longe, ela se aberava-se dela com maior intensidade. Como se a corporificação no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovina ali surgia agora visivelmente materializada. A materialização. A materialização ali, ela está no campo espiritual. Tá? Então, o campo mental dela permitiu que aquele espírito da mulher, como elas estão num processo de telepatia intensa, tá? No campo sensorial espiritual, ela vai se materializar ali em espírito. Ela, como encarnada, ela não vê, mas o espírito está materializado, tanto que o Hilário, né, o Aulus, né, e o André Luiz, eles vão ver, né, eles relatam essa materialização dela. Então, nos chamando a atenção que os nossos pensamentos, eles vão materializar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos, né, colocando como campo, né, central dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né, dos nossos desgostos. Se a gente fica também martelando naquele desgosto, né, naquela situação que passamos, talvez, ou de um desemprego, né, ou de um maltrato no ambiente, a gente fica martelando aquilo, nós vamos materializando aquilo. E aquilo vai nos trazendo o quê? Mais desequilíbrio espiritual, mais mal-estar. Porque nós estamos o quê? Materializando com o nosso pensamento exatamente aquela situação. Muitos espíritos, né, quando desencarnam, ele leva, e às vezes ele fica aquela situação, muitas vezes nos últimos momentos do desencarne, ele leva aquilo para com ele e fica, muitas vezes, num ciclo vicioso, né, durante, às vezes, décadas. Né? O espírito Joséfo, no momento em que ele é lançado, foi um espírito muito endurecido, né? Praticou várias atitudes de calúnia. Né? A história do espírito Joséfo, ela se dá praticamente na chegada dos capelinos, tá? Na região ali onde hoje, tá, é o Oriente Médio. E exatamente ela ocorre naquele período, tá, que houve o rompimento, né, do canal, que é o Estreito de Gibraltar, em que as águas, né, do Oceano Atlântico se misturam com as águas do Lago Tritônio, que vem formar depois o Mar Mediterrâneo. E naquele momento que né, conotado isso, né, pelos antepassados como o dilúvio, né, o grande momento do dilúvio, porque todo esse movimento, né, cataclismo de
terremoto, de rompimento de terras, né? Provoca muita mudança climática, né? Pela velocidade do vento, então né? Muita chuva e tempestade. Então é conotado como o momento do dilúvio. Nada mais foi que o momento que afundou, né, a segunda ilha, que é a ilha de Atlântida. Então o espírito Joséfo, eles já estavam naquela região, e aí a água chega e atinge onde hoje é a região da Turquia, e aí eles lançam ele amarrado naquelas águas. Ele ficou naquele ciclo vicioso de afogamento durante mais de 50 anos. Mais de 50 anos, revivendo e voltando toda aquela situação. Então, o que eu estou mostrando isso aqui para vocês é que o campo mental nosso, ele pode se aficionar num ponto, cristalizar aquilo e nós ficarmos sofrendo, né, aquilo o tempo todo. Que obra que é essa aí? Eu vou trazer esse livro para vocês, tá? Acho que era No Despertar Espiritual. Eu não tenho muita certeza não, mas eu trago essa obra para vocês. Eu tenho esses livros lá, tá? Tem muito tempo que eu li, né? Me veio essa memória agora a questão dessa, né, do campo mental quando você fica vicioso naquele ponto. Muitas pessoas, né, reclamam, né, na vida atual mesmo, né? Eu tenho pessoas na minha família, né, que só reclamam da doença, fala da doença o tempo todo. Está criando um campo mental, fortalecendo aquela doença, né? E parece que gosta até de falar, como é que você está? Não, nossa, eu estou ruim, estou mal. Né? Quer puxar, ou seja, a atenção das pessoas, né? Fazer se sentir mal, né? Coloca-se como vítima, quer atenção, e vai criando realmente, né, embaraços, né? Doenças que cada vez vai aumentando. Mas é incrível que tem um outro lado da vitalidade e a pessoa vai convivendo com aquela doença, né? Acho que é notório que é mais mental do que muitas vezes física, porque vai no médico, faz uma bateria de exame, não. Os resultados aqui, ó, tá tudo bom, exame de sangue, tudo, porque o campo mental. Então a pessoa sofre pelo, né, o que ela está tentando implantar nela. Há várias formas, né, do socorro espiritual. Há espíritos que vêm, né, se manifestam, eles trazem ele aqui e ele se manifesta, mas ele não percebe que ele está aqui. Ele ainda se vê lá nas furnas, nas cavernas, ainda acorrentado, sofrendo martírios, né, pedindo ajuda, e difícil. É difícil, né, para ele ainda, né, se desvencilhar disso. Como nós podemos ajudar? Aí por isso que é importante aliar, né, o conhecimento dos chakras, tá, ao nosso trabalho mediúnico. Como a gente pode então ajudar a romper, né, essas barreiras que estão cristalizadas? Aí nós vamos perceber onde é que está o ponto, né, central dele, né? Onde é que está, né, essa questão. Então, no diálogo nós vamos ter essa percepção, se a gente percebeu, né, que foi um espírito, né, que a parte sentimental dele praticamente estava anulada, então que era voltado somente para os negócios, família não interessava e tudo. Então nós vamos trabalhar aonde? No chakra cardíaco dele, né, para né, romper essa parte que está cristalizada. E aí vai ajudar ele a se desvencilhar disso. Ou outrora pode ser um espírito que a gente precisa trabalhar onde? No campo de absorção de energia dele, que é onde, né, é o chakra frontal, e também trabalhar aqui, né, que é a ligação, né, muitos espíritos ainda, por exemplo, o próprio suicida, ele traz o cordão de prata que fica aqui na região da nuca, como ele rompeu, né, o tempo de vida dele antes ainda que estivesse terminado, ele fica aqui como um chicote, né, em fragalhos, né, igual se a gente corta um cabo elétrico, né, e se ele está energizado, ele vai dando fagulhas ali, ó. O rabinho da lagartixa. Ele fica. Então vai estar dessa. Aí o que pode ser feito? Trabalhar aqui, né, no chakra, que é também o chakra frontal, apesar que está aqui, tá? Porque ele, né, começa aqui e ele vem até aqui atrás. Então começa a se trabalhar aqui nessa parte. Tá? E aí é onde ele vai harmonizar, tá? Porque o campo de absorção ele está em completo desequilíbrio.
toda vez que a gente dá conotação, né, a algum ponto maior que o outro, vai haver o quê? Uma carência de absorção de energia num ponto e uma abundância no outro. Uma saturação que, né, tudo que é saturação fica danoso. É igual a gente vai preparar um café. Se a gente coloca açúcar em excesso, vai ficar saturado. Vai até eliminar o sabor, né, da própria café. Não vai ficar um café saboroso. Tudo aquilo que excede, né, vai atrapalhar. Então é o que ocorre nesses espíritos, está saturado, por exemplo, né, a absorção. Ou a carência, ou a falta dela. Então normalmente esses espíritos, né, muito endurecidos, o que? Está em carência, o chakra, tá, do sentimento. O chakra do amor. E aí onde nós temos que trabalhar, né, o chakra cardíaco, então, que é o ponto de absorção. Então esse conhecimento, né, da relação dos chakras, né, por isso que, acho que foi da reunião do encontro, acho que 22, falamos um pouco, né, que a gente pode aliar isso, o conhecimento do chakra, com o livro Evolução em Dois Mundos. Que o André Luiz, ele traz essas informações, então nós vamos saber, então, como aplicar isso, né, no momento de atendimento a um espírito necessitado, né, no momento de orientação, de doutrinação. Então, só, né, tendo esse conhecimento, né, nós vamos saber como ajudar. E, obviamente, nós estamos sendo o tempo todo amparados, nós vamos estar criando o quê? Um campo propício também para que os mentores espirituais, né, nos ajudem. Porque não adianta. Até um exemplo, não adianta. Se eu não tenho, a minha caixa mental está vazia, o que o espírito superior vai conseguir arrancar dela para poder passar a instrução? Então, né, se ele, né, me dá uma intuição, né, faça isso, né, trabalhe, né, ali, por exemplo, no chakra coronário. Não tem conhecimento, eu nem sei o que é isso. E aí como é que eu vou poder agir? Então, né, é como, né, há um termo até parece brincadeira, né, falando, é como se o profeta estivesse pregando no deserto ali, ó. Ninguém está ouvindo, ninguém está conseguindo absorver aquilo. Então esse conhecimento é necessário para que nós entremos em sintonia, né? O Dr. Jaide, ele até fala, nós temos que ser parceiros dos espíritos superiores, né? Fazer uma parceria, a gente avançar os nossos estudos para que a gente consiga absorver o que eles nos trazem. A gente conseguir dialogar quando nós entrarmos, por exemplo, no processo de sonambulismo, no desprendimento espiritual, a gente ter entendimento de compreender o que eles estão dialogando, o que eles, né, estão nos passando. E dessa forma a gente, né, expandir isso. A forma de aprendizado, inclusive, ela se dá, né, praticamente em três fases. Há aquela, igual nós estamos aqui, passando, a absorção é muito pequena, ela não chega nem a 20%. E há aquela que, para atingir uns 60%, vocês, né, estudou antes, veio para cá, chega em casa agora, né, refaz a leitura. Aí vocês vão atingir em torno de 60%. Agora quer atingir 100%, né, passa a informação. Aí vocês, quando passa a ensinar os outros, aí vocês atingem essa plenitude do aprendizado. E é onde nós podemos estar fazendo isso? Nas reuniões mediúnicas. Tanto, né, ficou sempre aberto, né? Aquele que desejar também trazer um estudo aqui, tá? Eu estou aqui, né, só por uma condição, porque talvez a disponibilidade, mas todos, né, que quiserem vir aqui ocupar esse espaço aqui, ele não é mandatório, né? Não sou eu, né? A espiritualidade fez um convite, na época eu estava disponível, conversei com o Estervânio, mas todos vocês podem vir aqui também. É uma oportunidade, né? E é um momento que a gente apura, né, cada vez mais os nossos aprendizados. Eu sei que vocês têm muito mais coisa que eu. Eu estou aqui porque eu sou necessitado de aprender. Então eu sei disso. Quem está passando está aprendendo mais. Então nos traz aqui nessa página do livro, né? Fala exatamente lá. Jovine está sob a imperação da dominação telepática.
Olha lá, considerando-se que o marido e mulher respiram em regime de influência mútua, ela recebe as mesmas influências. A dominação telepática está em cima dele. Mas como, né, a esposa, né, está em regime lá de influência mútua, né, então ela acaba... Por isso que ela, né, houve a percepção, entrou em sintonia, ela percebeu, né, que tem a presença de uma mulher, ela não a conhece, né, e aí ela entra nessa sintonia. Olha lá, a atuação, olha lá, sobre o nosso amigo, lá vem sofrendo, né, e envolve a amnésia. Que ele vem sofrendo e envolve a amnésia. E aí ela, né, tá chegando a uma situação, que cria, né, um fluxo sanguíneo tão intenso, né, no cérebro dela, que pode trazer danos. E aí é onde, né, ela, atingindo-a de modo lastimável, ela por conta pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. É a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Olha lá, milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Tá? Dentro desse contexto, né, eu vejo, tá, que a mulher, né, que é uma grande vitoriosa praticamente do lar, tá, na sua grande maioria. Ela praticamente ela absorve mais, perdoa mais. A mulher, ela perdoa muito mais que o homem. Ela, né, tem um espírito. Tem uma passagem que inclusive o Haroldo até comenta sobre isso. Veja que o Emmanuel, para chegar ao ponto que ele chegou, ele levou praticamente 2 anos. A esposa dele não. A esposa dele não. Foi lá na época mesmo do Cristo, né? 2000 anos atrás. Quem leu o livro há 2000 anos atrás sabe que é a história dele. Mais de 20 anos sem falar com ela dentro de casa. 20 anos sem falar com ela. Ao endurecimento. E o que levou ele? A ter que colher ainda durante, né, praticamente 2000 anos até chegar ao ponto em que ele chegou. Ela, 2000 anos atrás, ela já estava numa plenitude espiritual que ele chegou agora, 2000 anos depois. O que são 2000 anos? Para quem é um espírito eterno, né? Mas só como exemplo, né, que o próprio, né, Haroldo nos traz isso, né? A mulher, mas não vão se envaidecer por isso não, tá? Não vão se envaidecer porque aí pode ser outro peso, né? Mas, né, tanto que a presença, olha que impera a presença feminina na casa espírita. Os homens ainda estão muito voltados ainda para o material. Eles trabalham muito dentro da razão, mas a razão materialista. Fala que são objetivos, práticos e tudo, mas dentro da razão materialista. E dentro dessas trincheiras de luta que está dentro do lar, né, a mulher, como realmente, né, é um espírito superior, a gente pede realmente que ela, né, nos ajude. Mas nós temos que despertar também, né, e trabalhar junto. E quando há esse despertamento, pode existir, né, trabalhos maravilhosos em conjunto. Eu acho que eu já dei um exemplo disso aqui. Eu vi isso, foi inclusive numa programação no Globo Rural, um casal lá de Goiás. Os filhos todos já tinham saído, eles fazendeiros, né, várias profissões que foram para a cidade, e eles com aquela fazenda enorme e vazia. E os dois assim não estavam felizes com aquela situação, apesar de ter muitos empregados na fazenda e tudo, mas a casa era vazia. Os dois, né, dois espíritos em afinidade, sério, né, que eles arrumam? Vão, né, passeando pela cidade, né, pela cidade próxima, vê aquele monte de menino de rua. Né, foram nas autoridades, né, competentes para tal e adotou todas as crianças. Construiu uma escola, né, na fazenda. A primeira coisa é a educação, né, não levou essas crianças para trabalhar na fazenda, não, para ter uma educação e deixar de viver na rua. Foram mais de 50 crianças que eles levaram para a fazenda. Construíram a escola,
contratou professora, né, ensinando a eles, né, a ter uma vida digna. Olha, quando então há essa, né, sublimidade entre dois espíritos juntos, né, o que se pode ser construído junto? O que pode se alcançar? Então, nós homens, né, precisamos, né, despertar e não esquecermos que nós somos exemplos. Então, no meio masculino em que a gente vive e convive, nós podemos, né, estar dando esse exemplo. Nós somos observados o tempo todo. Então, as nossas ações, as nossas atitudes é que vai fazer também as transformações naqueles, né, que estão próximos a nós. Então, a nossa conduta, o Vitor até comentou ontem, né, sobre conduta espírita, né, do livro, né, para, né, a gente reforçar nisso a nossa conduta. Nós estamos sendo observados. Há um mundo, né, Estevânia, que nos espreita de perto, né, que nos observa. Principalmente um mundo invisível, né, o mundo dos espíritos desencarnados. Então não adianta, né, eu falar uma coisa aqui e lá fora eu faço outra. O Dr. Jaida, ele até nos chama atenção sobre isso. A gente pode ser desmascarado às vezes a qualquer hora, na reunião de orientação. Principalmente na reunião mediúnica. Voltando aqui, então, Laê. E poderias enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? A dominação telepática, né? A questão aqui é dominação telepática. Pode ser enquadrado, então, nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à parte da sintonia. Como é que nós estamos sintonizando os nossos pensamentos? Nós podemos sintonizar a dominação telepática, ele pode estar sintonizado em construções, né, benéficas. Muito comum, né, da aproximação, né, de telepatia de mãe com a filha. É muito mais intensa, né, de que o pai com o filho, de que o pai com a filha. A mãe com a filha, elas têm uma sintonia telepática intensa. A percepção, né, ou com a mãe com o filho, né, se o filho não está bem, ela percebe. Ela sente. Aí porque aí talvez tenha uma afinidade espiritual muito próxima, entendeu? No caso eu falo da relação mãe-filha porque é um amor incondicional. É um amor, né, que é difícil explicar, né, essa questão. Mas essa ligação, o próprio, né, o sentimento, né, materno, né, tanto que o chakra do sentimento, né, no caso o espírito feminino, por isso que há a necessidade do espírito transitar, né, em encarnação, né, em vários sexos. A necessidade depois, né, quem está, né, muitas vezes, várias encarnações com homem, a necessidade de vir também, né, como uma encarnação de mulher. Para poder trabalhar, né, essa parte também do sentimento. O sentimento, né, mais, né, dócil, mais amável, mais perdão. Então essa parte da sintonia, né, ela é intensa na mediunidade. A percepção, muitas vezes vão ter a percepção, tá, dentro da sintonia. Você percebe-se que, por exemplo, uma pessoa, ela pode às vezes, né, até gostar de você, mas ela está, né, o gostar, tá, talvez em determinados assuntos, nos outros às vezes ela não simpatiza com você. E você percebe isso. A sintonia, porque você, né, a captação de sintonia, né, ela te traz isso. Outra coisa é que não mente nunca aos olhos. Você olhar nas pessoas, né, nos olhos, no diálogo, você tem a percepção. Mas essa percepção, ela vai se dando mais à medida que você vai evoluindo espiritualmente, moralmente. Porque senão você, né, não tem... A sua percepção fica muito a nível, né? É só aquilo que você vê mesmo, né? Muito pequeno, muito baixo. Então o espírito, à medida que ele evolui, ele passa a ter essa percepção plena. É o ponto, né? Nós, muitas vezes, é como se a gente lesse o pensamento da pessoa. O espírito, quando ele já está na plenitude superior, ele vê o pensamento. O pensamento da pessoa mostra tudo para ele.
Não precisa tanto que no mundo espiritual elevado, né, muitas vezes os espíritos, né, passam um pelo outro, né, pelo pensamento eles vão se comunicando, dialogando, conversando. No livro lá mostra isso, né, o espírito Teócrito, né, no livro, né, Memórias de um Suicida, ele trabalha muito isso, né, com pensamento com os outros mentores espirituais elevados. Pelo pensamento ele se comunica, processo o quê? Telepatia. Transmissão. E aí não há distância, né? Não há distância. O aparelho, ele, né, por mais avançado, ele ainda tem um tempo para realizar, né? Agora, o processo telepático é instantâneo. Eu lembro que num espírito que era um morador de rua, e aí ele se manifestou, mas o próprio campo mental dele mostrou isso, né? A grande dificuldade do morador de rua é água para beber. Eles, né, muitas vezes, né, passam por um processo de desidratação por falta de água. É o maior sofrimento. Eles não têm água para beber. É difícil eles achar, quando acham, né, por exemplo, a torneira que eles podem lá pegar água, para eles é uma vitória. Então eles, né, sentem muita sede, sofrem com isso. Então, se a gente vê, né, estiver passando por um lugar, se a gente, né, deixar 2, 3 garrafinhas de água mineral ali, vocês vão ver, né, muito mais às vezes que o dinheiro, né, às vezes um alimento, a água. E ele explicando isso, que eles sofrem pela falta de água. Mas esse diálogo veio porque, né, o próprio desencarne dele se deu mais por isso, por desidratação, a falta de água. E é o sofrimento, né, que traz ele. Mas tudo tem um porquê, né? A gente sabe que tudo, né, ocorre, é um resgate que foi necessário para aquele espírito. Tudo que tivemos, talvez em abundância, e fizemos mau uso dele, se torna carência depois. Nós sabemos disso. Mas não quer dizer que devemos deixar de ser, né, falar assim, né, caridosos, né, de ter compaixão, né, para com nossos irmãos sofredores. Temos que ajudar, sim. A caridade, né, está acima de tudo. Não nos cabe julgar. Se a pessoa está passando por aquela situação, não nos cabe julgar. Mesmo sabendo que sabendo que há questões do pretérito, mas, né, eu lembro que até a Estevânia, né, a gente estava lá com os médicos, ele falou: nós simplesmente estamos aqui para fazer o trabalho. Não nos cabe julgar se a pessoa é merecedora ou não. Se ela está seguindo ou não aquilo que pede para ela fazer, né? Se ela está na sala de intensivismo, se era para passar 5 vezes, passou 2, não volta mais. Esse é o problema dela, está recebendo. Depois ela não pode reclamar. Ela não pode reclamar que não houve amparo espiritual. Houve sim. Houve, né, as orientações, você que, né, não respeitou. Você que recusou. Você não cumpriu, né, aquilo que foi, né, lhe designado, lhe passado. Acho que no Conduta Espírita, esse livrinho que a gente tem comentado ali, né, o André Luiz até fala: faça ajuda e não pergunte pelos resultados. É isso aí. Então nós temos vários exemplos, tá vendo? Vários exemplos. Repetitivo, porque nós precisamos deixar que isso, né, entre no nosso campo mental, né, e se torne realmente, ou seja, no nosso processo cognitivo, a gente sempre lembrar. Então aqui, chamados pela esfera superior ao regime, raramente lá conseguem superar a versão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentramos, né, se transforma em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Tá, são, né, aqueles laços do casamento que muitas vezes não duram 1 ano, 2 anos. E às vezes é até bom que separe mesmo, que está aqui e lá. Pode ser suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Quando, né, os dois não cedem, né, vira muitas vezes um inferno lá. É o que está trazendo aqui, ó.
Olha lá, chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Então, a superação, né, dos relacionamentos, há que ceder realmente àquele que quer superar, né, vencer, né, esse débito que tem ainda, há que ceder. Né? É o momento de doação. É aquele momento, né, de burilamento. No ambiente de trabalho, a gente passa por isso. É aquele termo, né, muito utilizado. Né? Quanto sapo a gente tem que engolir, às vezes, no ambiente de trabalho? Aí chega no nosso ambiente doméstico, eu não vou engolir sapo nenhum aqui, eu vou falar o que eu penso. Aí, exatamente, até mais ainda, né? Aqueles que tava, né, que trouxe do trabalho, joga tudo dentro de casa, né? Ou então vou fazer terapia. Puxa sardinha pra dentro. Vai fazer terapia, aí vai vomitar lá no psicólogo, aí vai resolver um pouco o problema. Mas aqui explica, né? Explica para nós, né? Nós somos espíritos, né? Ainda em construção. Nós não somos espíritos perfeitos. Não estamos aqui para julgar nenhum daqueles, né, que talvez, né, os laços do casamento não foi duradouro, se romperam, né? De forma nenhuma. Nós não estamos aqui para fazer isso. Mas aqui só explicando o porquê, né? O porquê isso ocorre. Essa antipatia. No momento inicial, né, são, né, as atrações. A diária é pior, né? Eu tô com um caso desse na minha família lá, o meu padrinho com a... Mas a gente não... Muito cuidado, nós não podemos interferir. Não, eu sei que A nossa interferência, ela deve ser com oração. Isso, oração. Com oração. Nós não podemos sugestionar nada. Tá? Eu já várias situações, tá? Inclusive as situações de adultério, eu já vi colegas meus, né, e entrar no meio e falar é muito pior. Tá? Depois até ainda ocorre o seguinte, né, aquele que foi lá, por exemplo, o denunciador, ele vira inimigo mortal de ambos. Vira inimigo mortal de ambos. E às vezes ainda ele quer colocar, você que destruiu meu casamento. Tá? Então o que nós podemos ajudar é o seguinte. Um processo obsessivo para si mesmo, Pra porque você não sabe qual que é a trama que está por trás daquilo ali, aí você entrou no karma dos outros. Aí você embola na teia de aranha. E atrás disso, né, o que esse Devana está nos chamando a atenção, né, quando a gente faz esse tipo de interferência, se a gente não está, né, num campo, vamos falar, mental, né, são, com consciência, com oração, há vários espíritos, muitas vezes estão lá perturbando aquele ambiente. Peraí, você vem entrar aqui no meio? Então vem cá agora. Aí você está envolvido naquele processo. Tá? E aí o obsessor estava lá, vai começar a te perturbar a vida também. Então muito cuidado. A gente tem que ajudar? Sim. Vamos, né, ter um livro, né, de preces, vamos colocar o nome da pessoa no caderno de prece, vamos orar por ela, né, vamos derramar energia, né, de luzes naquele ambiente. Se a pessoa nos procurar, né, pedir uma opinião, nós temos que estudar muito para não influenciar no ponto de decisão dela. Nós podemos pedir à pessoa, não, vamos, né? Você está precisando talvez melhorar um pouco, né, suas energias. Vamos comigo lá na casa espírita para você tomar um passe. Porque aqui é o ambiente talvez onde ela vai conseguir mais ajuda. Porque aí talvez aqueles espíritos, né, que estão ali tentando perturbar mais ainda, vão receber o acolhimento. E aí é onde ela retorna, talvez, para o lar, já sem aquela influência perniciosa, e ela vai estar mais senhora da sua própria consciência de poder, né, tomar uma decisão, de poder dialogar. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Tá? Não precisa estar no nosso campo, né, carnal, né, encarnado, físico, tá?
que seja necessária a perseguição recíproca. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade. Isso dentro do próprio lar, tá? Aquele ordinário está com aquela mulher, né? Aí você está pensando, tomara que eles descobrem isso lá no trabalho dele e ele passa dificuldades lá. Porque às vezes ela está no ambiente de trabalho, né? Amante, e aí a esposa está vibrando. Tomara que eles descobrem isso, vira um escândalo lá dentro. E aí, aqui, ó, basta as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. E esse processo auto-obsessivo, se ele vai se intensificando, ocasiona normalmente o desencarne por depressão, tá? E não para por aí, continua até, às vezes, se aquele espírito ainda fica recalcitrante, porque aí ele se a autocondenação, ele vai se tornar o quê? Um espírito ovoide. Quem me comentou ontem, né? Foi a Glaucia. Inclusive, ela está lendo agora, está me falando que ela está lendo o livro Nos Tormentos da Obsessão. O Manuel Filomeno de Miranda, ele, né, descreve isso muito com detalhes, né, esse processo, né, que inclusive ele dá o exemplo daquele do espírito casulo, né, que cria um casulo, ele fica igual um bicho da seda mesmo, né, com as teias todas em voltas. Então a química mental, olha aqui, a química mental na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática. Tá? A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Essa comunhão telepática, tá, é de um espírito, por exemplo, superior para conosco. É o momento em que nós dá a intuição. Nada mais é que um processo telepático, né? Se nós estamos em sintonia, nós estamos abrindo o campo mental para receber a orientação espiritual, tá? Então está dentro da sintonia, nessa química mental é a sintonização. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro, né, com interesse. A melhor maneira, né, aulas explicando, de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Então vai fomentar mais ainda, né? Aquilo que já está, né, com dano, vai ficar comentando, falando sobre aquilo, dando ênfase. Aí é necessário, muitas vezes, mudar o campo mental, mudar o diálogo. Tá? A fraternidade, então, ela tem que estar sendo operada, né, por todos nós, intensivamente, em todo momento. O que é a fraternidade? É o perdão. Nós somos espíritos falhos. Então, se alguém falha, né, contra nós, nós devemos, né, ter essa percepção. É o segundo mandamento do Cristo. É o amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Eu ainda digo até, porque o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é muito difícil. Nós temos que praticar o segundo mandamento para a gente depois praticar o primeiro. Porque o que é praticar o primeiro? Nós até podemos falar, não, mas eu amo a Deus. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar todos os reinos. No momento em que eu abro a janela do carro e que eu estou atirando ali um papel de bala na rua, eu estou respeitando a Deus? Se eu não estou respeitando, né, o outro reino? Se eu maltrato um animal, eu estou respeitando a Deus? Porque ele pertence ao reino, né? Um dos reinos de Deus, o reino animal. Deixar de comer animal. Exatamente. Quantos animais, né, são sacrificados por dia, né, para alimentar em excesso? Eu não estou falando o alimento, né, a proteína necessária somente para nossa sobrevivência. Em excesso. Né? Não precisava, por exemplo, entrar em tanto sacrifício, né? É igual, por exemplo, essa churrascaria. Né? Excesso. Né? E está nos trazendo o quê? Né? Toxinas,
né? Para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Então por isso que eu acho que ainda nós temos muito a aprender para saber o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento nós temos que, né? Claro que não podemos esquecer o primeiro, mas o segundo nós temos que praticar ele intensivamente e aí vai aprender a fazer o primeiro. Então aqui a fraternidade ela tem que estar sempre operando, né? Ela será o remédio eficaz ante as perturbações, tá? Dessa natureza. O Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem, a oração pelos que nos caluniam. Tá? Por quê? Porque nós somos devedores do pretérito. Nós já fomos caluniadores, nós já fomos perseguidores. Se estamos colhendo isso, é a lei, tá? De ação e reação, é lei universal. O que semeamos lá no pretérito, estamos colhendo hoje. Por isso que o Cristo nos aconselha, né? O amor aos adversários. Nós fomos adversários deles no passado. Então é o perdão incondicional. Agora, se nós entrarmos nessa sintonia, não é guerra, não é aqui olho por olho, dente por dente, aí não acaba. Aí é um ciclo vicioso, nós já vimos isso em várias, né, doutrinações. Né, espírito que hoje, né, é algoz, né, no pretérito, né, foi, por exemplo, a vítima. E aí vai ficando aquele ciclo vicioso. Agora eu vou vingar. Eu passei por isso, agora eu quero a minha vingança. Então não para. Tem uma história, inclusive, até foi numa palestra em São Paulo, que o Haroldo ele fala exatamente isso, sobre uma fazenda. Né? A guerra, né, entre os dois fazendeiros, a cerca. Um mudou a cerca, avançou, o outro foi lá, e pronto, provocou, matou, né, pessoas da outra fazenda. Aqueles que desencarnaram, depois nasceu do outro lado. Aí vai ficando aquilo ali. É um exemplo. Tá no livro de André Luiz. Então, deixo essa reflexão, né, para todos vocês. Observem que mediunidade é campo mental. Nós precisamos ainda colocar muito em prática, né, o que é, né, orar e vigiar, né, sintonia mental, o que se constrói no campo mental e aprender a usar isso para o bem. A partir do momento em que nós trabalharmos isso intensamente, trabalhando isso, né, no campo do bem, procurando o conhecimento, para que nós estejamos aptos a receber as orientações do mundo espiritual, o mundo nós vamos ter um avanço muito grande, tá, a partir do meio desse ano. Isso já foi dito, inclusive, pelo próprio Chico Xavier. Em 1970, ele trouxe essa mensagem. Está completando hoje 50, né? Nós vamos completar 50 anos, né, daquele momento em que nós, né, estaríamos sendo observados e acompanhados por espíritos, inclusive, de ordens, né, fora, né, do campo da Terra. Então nós, né, vencendo isso, nós vamos atingir um nível de evolução muito grande, principalmente, e nós temos que essa evolução ela esteja acompanhada de evolução moral. Porque senão ela vai ser bloqueada. A evolução tem que avançar mais evolução moral. Respeito. Respeito aos reinos, né, a todos os reinos. Respeito ao próximo, a Deus. E aí nós vamos atingir, né, outras situações de avanço muito grande. Então fica essa reflexão para a próximo encontro. Ele está, na realidade, para o dia 10.